Fala, fera! Muito boa tarde. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula do meu, do seu, do nosso projeto Educa PE. Comigo, nessa aula do segundo ano do ensino médio, a Isabela. Boa tarde, Isabela. Seja muito bem-vinda. Fera, na aula de hoje, Isabela e eu vamos tratar do conteúdo de Reforma Protestante, com destaque para o luteranismo. Então, senta confortável aí na sua cadeirinha, no seu sofá e vem com o tio Pimpão e com a Isabela para mais essa viagem através da história. Show de bola? Vem comigo, fera! Então, olha aí, ó. Contexto geral. No início do século XVI, a mudança na mentalidade das sociedades europeias repercutiu também no campo religioso. Essas mudanças você pode conferir em aulas anteriores, principalmente aulas que tratarem da Baixa Idade Média e das crises do século XIV e XV, hein? Não sabe onde vai ver essas aulas? Entra lá no youtube.com/educape. Show? Vamos continuar. A igreja, tão onipotente na Europa medieval, foi duramente criticada. A moralidade, as questões ligadas à ética e à moral da igreja foram postas em xeque. Em especial por um carinha chamado Martinho Lutero. Esse carinha foi fera, hein? Foi fera no que ele fez e a gente vai entender por que ele foi fera. A gente vai ter aí, ó, gente, Reforma Protestante. Foi um movimento que começou no século XVI, no ano de 1517, com uma série de tentativas de reformar a Igreja Católica Romana e que culminou com a divisão e o estabelecimento de várias igrejas cristãs, das quais se destacam o luteranismo, tema da aula de hoje, o calvinismo, o anglicanismo e o movimento dos anabatistas. Show de bola? Então, se perguntarem a você o que foi a Reforma Protestante, está aí de maneira clara, está aí de maneira sucinta e direta. Show? Bacana? Aninha, traz aqui para mim, por favor. Olha aí, gente. A reforma de Lutero, a reforma protestante em si, ela vai ter início na Alemanha. Mas é preciso lembrar que não havia um Estado-nação, não havia um país chamado Alemanha. A Alemanha só será unificada, a Alemanha só se tornará uma nação, um país, no século XIX. Faltam aí uns 300 anos, mas a gente, em outras histórias, chegamos lá, tá bem? A gente chega lá daqui a algumas histórias. A Alemanha de Lutero, gente, era uma região predominantemente feudal. Tinha um clero rico e poderoso e não havia um poder central forte. Muitos senhores feudais ainda dominavam grandes áreas dentro da Alemanha de Lutero. Sem falar que as melhores terras e a maior quantidade de terras se encontrava nas mãos da maior senhora feudal do período, a igreja. Tá bem? Então, gente, politicamente, a Alemanha era formada por uma série de condados, ducados, principados e cidades independentes, que de forma limitada seguiam as ordens, seguiam os desígnios do imperador do Sacro Império Romano Germânico. Tá bem? Era o período do Primeiro Reich, tá bem? Do Primeiro Reich, o período de formação e continuidade do Sacro Império Romano Germânico. Esse líder, esse imperador do Sacro Império Romano Germânico, não era um homem tão poderoso quanto os membros do clero, mas ele ainda tinha uma certa influência e prestígio, tá bem? Então, por que eu fiz esse levantamento? Porque isso ajuda a explicar porque ali, na Alemanha, algumas autoridades da igreja praticavam o comércio de artigos religiosos,
chamado comumente de simonia, de forma mais ostensiva, já que a igreja tinha mais poder e influência do que o próprio imperador. Então, isso vai facilitar para o enriquecimento dos cofres da igreja. Show? Tem aí um porquinho. Um dia eu trago a história aí de por que o porquinho é associado a cofre, tá bem? Um dia eu conto essa história aí. De vez em quando o pessoal me pergunta isso. É bem bacana. Na Alemanha, gente, a Igreja Católica era muito rica e dominava amplas extensões territoriais. Até aí, nenhuma novidade, eu já havia falado isso para você. Limitando a expansão econômica da burguesia. A burguesia, classe social surgida durante a Baixa Idade Média, no período denominado de Renascimento comercial e urbano. A burguesia geralmente formada por comerciantes. E como todo comerciante, a burguesia vai querer ampliar sua área de influência e comércio e aumentar os seus lucros, coisa que não era bem vista pelos membros do clero, pela Igreja Católica. Então, limitando a expansão econômica da burguesia, inibindo o poder político da nobreza e causando uma insatisfação junto aos camponeses. Olha como a igreja estava queimada na visão do pessoal da Alemanha do século XVI. Então a gente tem uma igreja que já não era bem vista por nenhum dos principais grupos sociais da Alemanha do período de Lutero. Tá bem? Então, reforma luterana. Nessa Alemanha fragmentada politicamente e economicamente explorada pelo clero, vai surgir a figura do monge agostiniano Martinho Lutero. Ele vai começar a pregar suas ideias de reforma. Lutero, a princípio, queria que a igreja passasse por transformações internas que moralizassem e devolvesse ao clero uma maior proximidade entre o que estava nas Sagradas Escrituras e o que era vivenciado pelos membros da igreja. Tá bem? Então, tem que ficar esperto. Quando é que Lutero começa a não gostar dessas atitudes da igreja? Quando, no início do século XVI, por volta do ano de 1503, 1507, Lutero fez algumas viagens para Roma e não gostou nem um pouco do que viu. Já no ano de 1517, o Papa da época, Leão X, autoriza a venda de indulgências, do perdão papal, mediante o pagamento. Aí é que nós teremos o estopim para que Lutero passasse a criticar de maneira ostensiva a igreja e o clero. Tá bem? Então, quem foi esse Martinho Lutero, Henrique, que você falou que era tão especial, um cara tão especial dentro dessa história? Tá aí, Martinho Lutero foi um monge agostiniano e doutor em teologia, ele era doutor da igreja, nascido na Saxônia, atual região da Alemanha, estudou direito, mas não chega a concluir, vai entrar no mosteiro e se tornar monge agostiniano, também se torna professor da Universidade de Wittenberg, onde vai lecionar os ensinamentos baseados na Bíblia. Então, Lutero era um grande conhecedor das Escrituras, das Sagradas Escrituras. Lia muito bem em latim, lia muito bem em grego e será responsável pela primeira tradução da Bíblia do latim para o alemão. Não esquece disso. Antes, as Bíblias ou eram escritas em latim ou grego, consideradas línguas maiores, línguas intelectuais. Tá bem? Então tá aí, Lutero nasce na Saxônia, se torna monge agostiniano e doutor em teologia, não conclui a faculdade de Direito e se torna professor universitário em Wittenberg, também na Alemanha. Como eu falei para vocês, em 1517, o Papa Leão X, que vocês podem ver na imagem à direita da sua imagem,
autoriza a venda de indulgências, sobretudo com o objetivo de financiar a construção da nova basílica, a Basílica de São Pedro, em Roma. Então, para financiar essa construção monumental, Leão X incumbe membros da igreja de arrecadar dinheiro por meio da venda de indulgências. Indulgência é o perdão dos pecados. E não só os pecados já cometidos, mas às vezes os pecados a serem cometidos. Olha aí que conversa, hein, gente? Lutero disse que isso era gota d'água. E o que é que ele faz então, Pimpão? Ele vai fazer no mesmo ano a sua divulgação de teses. Lutero vai fixar suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, condenando a venda de indulgências. Isso vai ser um dos pontos cruciais para a reforma protestante iniciada por Martinho Lutero. Aninha, traz aqui para mim. Hoje, existem historiadores especializados nessa questão ligada à reforma protestante que dizem que Lutero não chegou realmente a fixar as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Isso é apenas uma alegoria, é apenas uma forma de tratar sobre o acontecimento. Mas, se você já leu isso em algum livro especializado, por enquanto, releve, desconsidere. Continue com a tese de que ele havia fixado suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Por que isso, Pimpão? Porque não é um consenso entre os historiadores e ainda não consta em livros didáticos, apenas em livros específicos. Mas a fera ou o fera que é teu professor de história pode te esclarecer melhor sobre isso, tá bem? Então, valeu, Aninha. Vamos seguindo aqui. Eu trago um recorte de um dos livros que eu vou apresentar no final para vocês sobre as teses de Lutero. Eu quero que você preste bem atenção na tese de número 27, tá? Eles pregavam que a alma voava para fora do purgatório, tão logo tilinte o dinheiro jogado na caixa. Ou seja, o pecado, a sua alma sairia do purgatório para os céus mediante a sua contribuição para a igreja. Então, gente, quanto maior fosse a contribuição, mais rapidamente a sua alma seria retirada do purgatório. Tá bem? Na tese 82, que você pode observar ali embaixo, Lutero dá uma cutucada em Leão X. Por que o Papa não esvazia o purgatório apenas por caridade, se o faz através do dinheiro que emprega na construção de uma basílica? Olha que cutucada! Olha que cutucada! Tá bem? Gente, eu estou falando de uma igreja do século XVI, eu estou falando de um acontecimento lá do século XVI, do ano de 1517, tá bem? Cuidado, não cometa um erro de anacronismo, porque isso dentro do processo historiográfico é inadmissível, tá bem? Então, deu para sacar o quanto Lutero estava descontente com o clero, em especial com o alto clero e com o Papa Leão X. Hein? Show, hein, gente? Lutero não desejava chegar ao extremo de romper com a igreja. Contentava-se com uma reforma interna que fosse capaz de aproximar os fiéis da igreja e doutriná-los em proveito da salvação espiritual. Mas o alto clero reagiu, exigindo uma retratação de Lutero, que não apenas desobedeceu às ordens, como confirmou sua posição crítica em relação à igreja. Lutero disse que ele se retrataria se qualquer membro do clero, inclusive o Papa, mostrasse com base nas Sagradas Escrituras que ele estava errado. Pois é, gente. O cara era bravo. O cara era fera mesmo, hein? Para desafiar a autoridade papal,
no início da Idade Moderna, mesmo a igreja estando enfraquecida, ainda havia muito poder dentro da igreja. A figura do Papa ainda tinha grande influência sobre reis e príncipes de grande parte da Europa Ocidental. Tá bem? Olha aí, gente. Em 1520, Lutero é excomungado, ou seja, ele é desligado da comunidade cristã católica pelo Papa Leão X. Leão X, através da bula Exsurge Domini, vai excomungar de forma oficial Lutero e vai condenar todo aquele que oferecer abrigo ou que apoiar suas ideias. Lutero ainda teve até 1521, teve concedida 60 dias para que reconhecesse os seus erros. Mas ele não aceitou. Porém, além de receber uma cópia da bula, responder com um desafio ao Papa e a qualquer membro do alto clero, ele queimou a bula publicamente. Ele queimou, e esse gesto foi visto como uma afronta à autoridade do Papa. Tá bem? Uma das representações mais comuns dessa cena é a que vai seguir no próximo slide aí. Aninha, mostra aí para o pessoal, por favor. Essa pintura do século XIX, ela representa Martinho Lutero queimando a bula papal, a bula que continha a sua excomunhão. Em contrapartida, o Papa, após declarada a excomunhão de Lutero, manda que todas as suas obras, tudo que foi escrito por ele, fosse descontinuada e fosse queimado. Era uma forma do Papa tentar apagar a imagem do afrontoso Martinho Lutero. Tá bem? Então, observe aí na imagem a queima da bula papal por Martinho Lutero. Tá bem? Lembrando, essa imagem é do século XIX e essa ação retratada aconteceu no século XVI. Show? Bacana? E aí, Bela? O pessoal está acompanhando bem aí? Tá tranquilo? Coisa boa. Doutrina luterana. Acompanha nesse quadrinho que está aqui do meu lado. O pensamento reformista de Lutero pode ser resumido em 3 doutrinas: a justificação ou salvação pela fé, o sacerdócio universal e a infalibilidade da Bíblia. Então, nós podemos resumir as doutrinas de Lutero em 3. Pimpão, houveram outras? Sim, mas nosso tempo não permite que a gente faça uma abordagem mais ampla. Então vamos nos deter a essas 3. As 3 principais, as 3 que aparecem com mais frequência em vestibulares do nosso país. Show? Então acompanhe aqui comigo o que significa cada uma delas. Primeiro, a justificação ou salvação pela fé. Para Lutero, somente a fé em Deus salva. Pouco importam as boas obras que fizessem em vida. Tá bem? Então tá aí. Sacerdócio universal. Segundo Lutero, todo bom cristão poderia ser pastor de seu rebanho, desde que estudasse as Escrituras. Não deveria haver separação radical entre o clero e a massa de cristãos. Então tá aí a justificativa de Lutero para o sacerdócio universal. Vamos para a última. A Bíblia como única fonte de verdade. No lugar da infalibilidade do Papa, da infalibilidade papal, Lutero pregava a infalibilidade da Bíblia. E para isso era necessário que as pessoas tivessem acesso aos textos sagrados, à leitura dos textos sagrados. Daí a necessidade de traduzir a Bíblia, de traduzir os textos sagrados do latim ou do grego para as chamadas línguas vulgares ou línguas populares. E Lutero, como dito anteriormente, vai ser o primeiro a realizar esse tipo de tradução.
vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Tranquilo, gente? Você viu aí um resumo dos três principais pontos da doutrina luterana. Já no ano de 1521, Lutero foi banido do Sacro Império Romano Germânico, depois da chamada Dieta de Worms. Depois da Dieta de Worms, foi estabelecido o Edito de Worms, onde Lutero também não seria acolhido dentro dos territórios administrados pelo imperador Frederico III, que tinha fortes ligações com a Igreja Católica. Carlos V, que tinha fortes ligações com a Igreja Católica. Carlos V convocou a chamada Dieta de Worms para analisar e ouvir Lutero, para saber por que ele estava causando tanto alvoroço. A Dieta de Worms foi uma assembleia encarregada de ouvir e julgar Lutero, mas o principal objetivo da Dieta de Worms era a expectativa de que ele se retratasse. E mais uma vez, Lutero não se retratou, porque os membros que estavam ali não foram capazes de rebater suas teses com base nas Sagradas Escrituras. Lutero foi acolhido e protegido por Frederico III, príncipe da Saxônia, e ficou recluso em seu castelo. Durante esse período de reclusão, foi que ele aproveitou para fazer a tradução da Bíblia do latim para o alemão. Tranquilo, gente? Bacana? A doutrina luterana também colocava em xeque os vários sacramentos católicos, com exceção do batismo e da Eucaristia, celebrada durante a missa. Por que Lutero condenava os demais? Porque eles não constavam da Bíblia, o único instrumento da verdade segundo a doutrina luterana. Ela desafiava a hierarquia eclesiástica ao defender o sacerdócio universal, incluindo a possibilidade dos pastores se casarem, pois, para Lutero, o sacerdócio eclesial obrigatório representava uma forma de hipocrisia da igreja e do alto clero. Show de bola? Aceitem só um momento. Pronto. E aí? Voltamos? Show de bola, olha aí, gente. Bacana. E aí? Até aí, tá tranquilo? Muitas informações, né? Estou tentando deixar da melhor forma possível para facilitar os seus estudos. Tá bem? A doutrina luterana contestava ainda o poder do Papa. Já ficou claro isso, em favor da difusão da Bíblia. Como falei, Lutero é o primeiro a traduzir a Bíblia do latim, língua dos intelectuais, dos pensadores, dos membros do clero, assim como o grego. Ele vai traduzir do do latim para o alemão, considerado uma língua vulgar, uma língua comum, falado pelo povo no dia a dia. Show? Então, para a gente não concluir, como tem escrito aí para vocês, Lutero morre em 1546, aos 62 anos, sem ver o final dessa guerra. Ela terminou somente em 1555, com a chamada Paz de Augsburgo, e consagrou o princípio cujo regius egius regius, isso é a religião do povo, deveria ser a mesma seguida pelo príncipe do lugar. Ou seja, se o príncipe fosse católico ou protestante, seu povo deveria segui-lo, e não mais ser obrigatório, único e exclusivamente, o catolicismo. Pois bem, fera, nosso tempo acabou. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa outra história.